Irmãos, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 1. É o Joãozão. Ok? Capítulo 1, versículo 10 ao 13. Eu vou ler com vocês. Todos estão lá? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. 11. Ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, folheie a sua Bíblia, vá até o capítulo 3, de João mesmo. Vamos começar no versículo 1. Eu vou ler, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estão realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou-o: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o teu som, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com aquele que é nascido do Espírito. Replicou Nicodemos: como pode acontecer isso? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se não falardes dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Irmãos, versículo 15 eu quero ler de novo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Porque Deus amou o mundo. Olha o que a Bíblia fala: Deus amou o mundo. A Bíblia não fala que Deus amou Israel. A Bíblia não fala que Deus amou os judeus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo e deu seu Filho por ele.
E a Bíblia fala, e Jesus disse mais ainda, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio a esta terra para condenar você. Você não recebe condenação da parte de Deus. Você não recebe condenação da parte de Jesus, porque Jesus não veio condenar ninguém. Ele veio salvar. Ele veio nos resgatar e não nos acusar ou nos condenar. Eu quero explicar para os irmãos nesse culto uma condição da nossa jornada cristã. Irmãos, quando Deus criou o homem é a única criação de Deus que é composto de corpo, alma e espírito. Na verdade é o inverso. Você é um espírito que tem uma alma e que habita neste corpo. Deus o modelou no pó da terra e Deus soprou o fôlego de vida e entrou no homem. Deus deu do seu próprio espírito, do seu próprio fôlego e colocou no homem. Por isso o espírito do homem nunca mais morre, porque veio de Deus. O seu corpo morre, mas o seu espírito nunca mais morre, veio de Deus. Os animais, eles têm alma e eles têm um corpo. Quando morre, acabou. Mas o homem, quando morre, tem o seu espírito. E esse espírito vive para sempre. A questão é na onde ele vai viver. Mas não é esse o motivo da pregação. Durante a criação, todos nós sabemos que o homem caiu. O homem pecou. E esse espírito se separou de Deus. O homem continua tendo espírito, mas ele está separado de Deus. E só Deus pode dar vida. Então, na condição que o homem estava, quando o corpo do homem morresse, parasse de bater, a habitação do homem aqui na terra, o espírito do homem iria ficar separado de Deus para o resto da eternidade. Porque o espírito do homem não pode mais se aproximar de Deus por causa do pecado. Então Deus enviou seu Filho para resgatar a obra que o homem se perdeu no jardim. E é nisto que eu quero falar agora. Que Jesus disse assim: necessário vos é nascer de novo. Então, o espírito do homem precisa novamente se conectar a Deus. O espírito do homem precisa ser recriado. Recriado, que é o nascer de novo, tá? Então vamos considerar os nossos dias. Um dia você ouviu a mensagem e você decidiu por aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok? Neste dia, eu não sei se eu posso mexer aqui, vou considerar aqui como um fato, ok? Você tem corpo, alma e espírito. No dia que você aceitou Jesus, o seu espírito se ligou com o Espírito de Deus e a vida entrou para você. Você tem vida. Naquele exato momento você tem vida, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Ok? E esta vida que você recebe é de graça. Você não fez nada por merecer. Você recebe de graça esta vida. Então agora eu quero falar da redenção do corpo. Depois eu falo da alma. Um dia, lá na frente, quando Jesus voltar, aqui é a trajetória da nossa vida. Quando Jesus voltar, o nosso corpo, este corpo que você tem, vai ser transformado num piscar de olhos. E tudo quanto é coisa ruim do corpo, toda a aparência, vai tudo ser jovem novamente. Você não vai ter uma outra feição, não. Você vai ter a sua própria feição que você é. Mas vai ser tudo restaurado e novo. Você vai ter um corpo incorruptível. Quando Jesus voltar, eu não sei quando vai ser isso. Essa é a redenção do seu corpo. Então, quando você aceitou Jesus, o seu espírito renasceu. Você não fez nada.
Daqui a alguns anos lá na frente, eu não sei quando, o seu corpo vai ser transformado. E aqueles que partiram no Senhor vão ser ressuscitados e receberão o corpo novamente, como eles eram. E nessa trajetória tem a nossa alma. Quando você aceita Jesus, o seu espírito nasce de novo, mas a sua alma é a mesma. A alma precisa ser restaurada. Porque quem aceitou Jesus e gostava de pizza, continua gostando de pizza. Quem aceitou Jesus e nasceu de novo, o seu espírito, e gostava de música, continua gostando de música. Porque isto está na alma. A alma é onde concentra-se as suas emoções e as suas vontades. Você não simplesmente muda como se liga o interruptor, como se mexe no interruptor na sua alma. A sua alma precisa ser transformada ao longo do tempo. Por isso a Bíblia fala: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional, ele está falando da sua alma. Porque a sua alma vai passando por um processo de transformação. Você não deixa de ser chato porque você aceitou Jesus. E não deixa de ser legal porque aceitou Jesus. Porque isso é um processo de alma. Vocês entendem isso? Entendem isso? Ok. Então agora eu quero explicar como deveria ser esse processo. E depois eu vou explicar como acontece, como realmente acontece. Ok? Abra sua Bíblia, folheia ela, lá no Salmo 23, por favor. Todos chegaram no Salmo 23? Eu vou falar como deveríamos ser, ok? Salmo 23. Olha, eu nasci de novo, hein? Eu aceito. Meu espírito nasceu de novo. Meu espírito nasceu de novo, tá? Então, como eu devo declarar? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu deveria ser assim, certo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, fala assim, Jesus falou assim: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então você declara então agora para ele: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele fala, continuando: em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Esse é um estado. Restaura-me o vigor, conduz nos caminhos da onde? Conduz nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, você está na caminhada. E nesta caminhada, não é só coisa assim, tudo é maravilhoso. Ainda que nesta caminhada você ande pelo vale da sombra da morte, você tem confiança de que Ele está com você. Aí tem a Covid, tem o desemprego, tem a tristeza, tem isso, tem uma situação A, B, C, mas você, quando nasceu de novo, e você de fato está firmado no Senhor, quando você passar pelo vale, você sabe que Ele está com você. Versículo 5: tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Irmãos, só se tem um banquete após a vitória. E olha o que o salmista fala: tu preparas para mim um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos. Significa o quê? Que a vitória já foi conquistada. Agora a pergunta é: quem são os meus inimigos? Os meus inimigos são as pessoas que não gostam de mim? Os meus inimigos são as pessoas que eu não gosto? Não. Inimigo aqui não são pessoas, porque Deus ama todas as pessoas. Nós não estamos falando de seres humanos contra seres humanos. Os nossos inimigos, da qual fala o Salmo 23, ele está se referindo à morte,
a doença, a dor, a depressão, a solidão, a tristeza. Então o Senhor está dizendo: preparas para mim uma mesa na presença da morte, da doença, da tristeza, da depressão, e faz o meu cálice transbordar. Quando eu leio isso, irmãos, eu lembro do que Jesus falou assim: ide e preparai a ceia do Senhor. Diante de nós o Senhor prepara uma ceia. Nós fazemos regularmente por mês, mas o Senhor prepara uma ceia para você. E na ceia você tem o pãozinho que representa a cura, porque o corpo dele foi moído, triturado por todas as nossas enfermidades. E você tem o cálice que representa o sangue para perdão de todos os seus pecados. Pela ceia, Ele opera na nossa vida para colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés, quando eu creio, e derramo o seu Espírito para fazer o meu cálice transbordar, ungindo a minha cabeça, quando estou cheio do Espírito, mesmo diante dos meus inimigos que estão aqui. E depois continua: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. No hebraico, irmãos, é a palavra, se não me engano, ratá. Não é acompanhar, é perseguir. A misericórdia e a bondade de Deus persegue você para te alcançar e dar a você tudo aquilo que você precisa e sustentar você. Você é perseguido pelas bênçãos de Deus. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Esse é o que deveríamos viver. Mas isso não acontece com naturalidade. Porque neste caminho, até o nosso corpo ser transformado, nós passamos por guerras. Nós passamos por lutas. E nem todas as pessoas que nasceram de novo aqui sabem como poder se posicionar durante o caminho da sua vida. Vini, pode ir. Eu vou colocar alguns versículos para vocês. Pode continuar. Isso. Porque o que acontece, irmãos? Nós recebemos Jesus, mas nós temos um inimigo, que a Bíblia chama de o Deus dessa sociedade, do Deus desse mundo. E o Deus desse mundo, ele tem artimanhas para poder cegar as pessoas de enxergar o que Deus tem feito para vocês. Então o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ele fala assim, se o nosso evangelho está encoberto, para que estão perecendo que estão encobertos, o Deus da presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, e eu vou acrescentar assim em parênteses, dos crentes, há também alguns, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mais um, Vini. Por quê? O que Satanás tem cegado a vida das pessoas? O que Satanás tem cegado até dos cristãos para que eles não enxergam? Isaías 54, 13 e 14. Todos os teus filhos serão discípulos de Yahvé. Grande será a paz dos teus filhos. Serás edificada sobre a justiça. A sua vida é edificada sobre a justiça. Livre da opressão. Nada terás a temer, estarás livre do terror, com efeito ele não te atingirá. Por que você está livre do terror? Por que você está livre do medo? Porque a sua vida está sendo edificada sobre a justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Essa justiça é que eu recebi no dia em que eu aceitei Jesus. É a justiça pela fé.
É a mesma justiça que Abraão recebeu, e Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Abraão era perfeito? Não, mas a sua fé de que ele era o Salvador fez com que ele fosse declarado justo diante de Deus. E nem todos nós temos consciência de que nós somos justificados. Independente do que nós somos justificados porque nós cremos e não porque nós fazemos. Tem diferença de justiça e de santidade. Santidade é uma coisa, justiça é outra. Primeiro vem a justiça e depois ocorre a santidade. E o que é justiça? Mais um, Vini. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você não vive pelo que você faz, pelo que você entrega, você não vive pelas suas obras, você não vive pelo aquilo que você é, você vive pela fé, independente do que você é, ou o que você fez, ou o que você vai fazer. A sua fé é que está sendo edificada em cima da justiça de Cristo. Quando você consegue entender isso, você vai conseguir vencer, vai se cumprir o versículo anterior: o mal não te chegará, não terás a temer, estarás livre do terror, porque você vai dizer: eu não mereço, mas o Senhor Jesus merece, e eu recebo porque eu estou nele, e Ele está em mim. Jesus é a minha justiça, eu não sou a minha justiça. As minhas obras não me justificam em nada, sejam boas ou sejam más, mas Jesus já conquistou a justificação para as minhas coisas. Continua, Vini. Olha, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os meus pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você pode declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você sabe o que isso significa? Que quando Deus olha para a sua vida, Ele então não está vendo o seu comportamento, Ele está vendo a sua fé no Filho dEle. E a sua fé no Filho dEle se torna justiça para você. Então, quando eu nasço de novo, eu preciso entender isso. Eu estou edificado sobre a justiça de Jesus. E isto é um presente. Irmãos, justiça não tem intensidade. Uma pessoa é mais justa que outra, que é mais justa que outra. Não existe isso. Porque não é a justiça da pessoa. Você recebe a justiça de Jesus, e Jesus dá a mesma justiça para todos que o recebem. Não tem distinção de justiça entre uma pessoa e outra. Todos são justos diante de Deus, porque Deus enxerga o sangue de Jesus na sua vida. E você recebe, porque Deus está com você. A Bíblia fala na primeira carta do Evangelho de João, na primeira carta de João: assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então, se eu estou edificado pela justiça, se você está passando por um problema, você pode dizer: Jesus, você tem esse problema? Não, porque o Senhor está no céu. Assim como o Senhor é, eu sou nesse mundo. Então essa situação vai se passar, porque a minha fé está sobre a sua justiça, e não sobre o que eu faço ou o que eu fiz, e não sobre o volume das coisas que eu tenho. Você para, quando a sua fé está edificada na justiça de Jesus, você para de olhar para você, porque eu tenho que fazer mais ou menos. Você só olha para Ele, você começa a andar olhando para Ele, e o Salmo 23 se cumpre na sua vida, porque você descansa, porque não é a sua justiça,
Você acha que Deus deixaria Jesus Cristo passar pelas suas dificuldades? Ou deixar ele cair? A Bíblia fala que nenhum dos seus ossos iriam se quebrar, que ele daria ordem aos seus anjos para que os seus anjos não deixassem ele tropeçar. Essa promessa também vale para você, porque Jesus está em você. Porque Jesus está em você. Então eu tenho que trazer à minha memória tudo que Jesus fez, para entender, eu recebo, e eu recebo isso, não porque mereço, eu recebo isso, porque Jesus merece. Eu sou abençoado por quem Ele é, e não por quem eu sou. Mais um, Vini. Agora, irmãos, eu estou explicando uma coisa para vocês, mas na nossa jornada, até chegar o dia da transformação, nós sofremos guerra. Existe uma guerra espiritual. Aonde ocorre a guerra espiritual? Alguém vai dizer, nos ares. Não. No corpo? Não. Existe uma guerra espiritual. Uma guerra que quer tirar isto da nossa mente. Eu vou te mostrar agora onde acontece essa guerra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Volta um, Vini. Para frente. Aí. Destruímos vãs filosofias e raciocínios, e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, tornando cativo todo pensamento carnal para levá-lo à obediência de Cristo. Olha o que Paulo está falando aqui, escreveu aos irmãos de Coríntios. Ele está dizendo que nós, os apóstolos, ele estava lutando para destruir as vãs filosofias e a arrogância que tentam levar pessoas para longe do conhecimento de Deus. Que conhecimento de Deus é esse, gente? É conhecimento que Deus é todo poderoso? Todo mundo sabe. É conhecimento de que Deus existe? Uns sabem, outros não. Isso pode ser. Mas qual é o principal conhecimento de Deus? Que as filosofias, sejam sociais, ou até mesmo de igreja, vamos dizer assim, faz com que sutilmente as pessoas ficam longe de Deus. É o conhecimento de que Deus te ama incondicionalmente. É o conhecimento de que Deus te ama incondicionalmente. Na sociedade vem a pergunta, será que Deus existe? Eu creio nisso, eu creio naquilo. E às vezes dentro da igreja vem a pergunta, você não recebe porque você não faz isso, não faz aquilo outro. E isso afasta as pessoas de que Deus te ama, do amor de Deus. Romanos 8 fala, se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará outras coisas? Se Deus nos deu o seu único Filho, como Ele não vai nos dar outras coisas? Então sempre surgem as teorias humanas, para afastar o amor de Deus que está sobre você, e às vezes transformar Deus num juiz. Deus não vai gostar disso que eu fiz. Quando você tem esse entendimento, qual que é a nossa postura? Se afastar de Deus. As vãs filosofias que Satanás lança, que o Deus desse século lança, não são filosofias da escola, da faculdade. Uma vez quando eu era muito jovem, eu falava, na faculdade tem aula de filosofia, aula de sociologia, fica ensinando coisas que não é da Bíblia, você vai ficar com a cabeça confusa. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando assim, de filosofias de vida, onde Satanás sutilmente, Satanás não fala assim, você não presta, você é ruim. Ele não fala na segunda pessoa, porque você vai saber que é ele. Mas ele lança uma seta para você, e você começa a pensar assim, eu sou ruim mesmo. Eu não tenho valor. Ninguém gosta de mim. Se eu for fazer alguma coisa, aquilo que eu estou fazendo vai ser ruim, ninguém liga para o que eu faço. Então ele lança setas sobre você, para que você sinta menor, de menos valia, e começa uma batalha,
Onde é a batalha do cristão, irmãos? A batalha do cristão é aqui na sua mente. As suas emoções seguem os seus pensamentos. Se ele faz você pensar que você não serve para nada, sua emoção vai te levar para baixo. E essa é a batalha que fica brigando contra a gente a vida inteira. E essa é a batalha que nos impede de progredir em conhecer ao Senhor. Porque colocamos as coisas numa perspectiva de que, principalmente nós latinos, nós do povo latino, nós somos muito emocionais. Nós precisamos estar bem para conseguir progredir. A nossa motivação, assim, você faz uma pessoa feliz, então ela vai fazer muita coisa. Mas se ela está triste, ela vai cair demais a sua performance, porque ela está triste. Diferente de outros povos, por exemplo, o asiático, que é mais racional. São características de povo, não quero dizer de melhor ou que é pior. Mas, sutilmente, Satanás tem lançado. Mas você não fez isso? Aí tem as mídias sociais. E as mídias sociais, ninguém posta foto em mídias sociais de estar triste, de que a família está ruim, de que ele está passando dificuldade. Difícil ter isso daí. Todo mundo é bonito, chique, lindo, maravilhoso, e fez isso, fez aquilo, e você olha assim, eu não faço isso, aqueles caras fazem, isso não acontece comigo, acontece com aquele lá. Isso dá um sentido às vezes, e ele começa a minar isso de dar menos valia para você. E você entra num buraco. E a sua mente vai se fechando. E você não consegue mais levantar a cabeça para olhar para o teu Salvador. Que independente da condição que você está, Ele nunca te deixa. Ele nunca te deixa. Ele nunca se afasta de você. Independente da condição que você esteja. E quando a gente está mal, é difícil de crer nisso. Porque nós somos preparados pela sociedade para um sistema de troca. A nossa sociedade é baseada na troca. Você gosta de mim, eu gosto de você. Você me faz isso para mim, eu faço isso para você. Eu faço isso, então eu te retribuo com isso. É o normal. Mas a nossa mente não está preparada para quando você não fez nada. Tem alguém que te ama demais e te dá aquilo que você não merece. Isso confunde a mente. Foi por isso que Deus enviou o Espírito Santo, para ensinar o amor dele incondicional para nós. Porque no sistema da lei, era um sistema de troca, obedece e é abençoado, não obedece e está punido. A nossa mente está preparada para isso. Mas no sistema da graça, obedece e é abençoado, não obedece e é abençoado. Mas como que posso? Eu não mereço. Eu não mereço, mas é abençoado. A Bíblia fala que aqueles que o recebem, eles se tornam descendentes de Abraão. Nós somos sementes de Abraão. Em Gálatas 3:29 fala isso. Você é descendente de Abraão. Você quer saber como Deus trata um descendente de Abraão? Leia Gênesis, a vida de Isaac. Isaac era o filho natural de Abraão. Isaac viveu. Isaac errou, mas Deus o protegeu. Isaac prosperou. Isaac viveu longas datas. Isaac foi feliz. Deus sempre o protegeu, sempre deu a ele favor, mesmo quando ele não merecia. E Isaac nunca perdeu a sua condição de filho, independente da condição que ele estava. Porque Deus não trata num regime de troca. Porque Ele é amor. Se fosse um regime de troca, Jesus não teria vindo. Jesus não teria vindo. E o Deus desse século começa a preparar, montar argumentos para que você fique mal. Continua ouvindo. Sendo assim, volta mais um vinho, por favor. Aí a Bíblia fala, tornando cativo, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer quando você se sente, quando você erra? Ou quando se sente alguma coisa ruim? Ele responde, tornando cativo todo pensamento carnal
ou seja, de menos-valia, de depressão, de tristeza, para levá-lo até a obediência de Cristo. Algumas pessoas interpretam isso como assim: os nossos pensamentos têm que obedecer a Cristo. Isso é lei, isso é impossível de acontecer, ninguém consegue. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando assim: pega esse pensamento ruim, que você acha que você não merece, que você não presta, que você não tem salvação, e leve esse pensamento até a obediência de Cristo. O que significa levar até a obediência de Cristo? Mais um, Vini, agora vai. Significa, olha, sendo assim, como por meio de uma desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que significa? Eu recebo porque Jesus obedeceu. Eu recebo porque Jesus fez. Então você leva esse pensamento até a obediência de Cristo. É pela obediência dele que eu recebo. É pela obediência dele que eu sou liberto. E aí você se liberta dessa situação. Continua, Vini. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele, o bom pastor, dá a sua vida pelas ovelhas. Continua, Vini. O que são as fortalezas que o Satanás coloca na nossa vida? Como eu já falei: medo, depressão, rejeição, solidão, doenças. São batalhas na nossa mente. São batalhas diárias que nós enfrentamos. Como eu venço essas batalhas? Mais um, Vini. Como eu venço nossas batalhas? Mais um, Vini. Com a fé no que Deus declara sobre você. Nós acreditamos mais numa outra pessoa que fala alguma coisa sobre nós do que aquilo que Deus declara sobre mim. Deus declara para você que você é a semente de Abraão. Mas se alguém falar assim: você não vale nada, você acredita mais na pessoa do que na palavra que veio. Deus fala assim: eu te dou o direito de ser o meu filho e você é amado por mim. Mas se alguém fala: eu te odeio, você acredita mais na pessoa que te odeia do que na palavra que Deus deu para você. Então nós precisamos mudar a nossa mente e crer no que a palavra está falando para nós. Qual é a opinião de Deus sobre nós? E firmar os meus pensamentos nesta opinião. Mais um, Vininho. Olha que Jesus falou, Marcos 11:22, observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. No original, sabe o que significa? Tende a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Deus no início, estava tudo escuro, não existia nada. O que Deus fez? Deus falou: haja luz. Deus não falou assim, está escuro, hein? Porque ia ficar mais escuro ainda. Deus falou o oposto do que Ele queria: haja luz. E então veio a luz. Mas nós somos imediatistas. Vocês acham que quando Deus falou assim, haja luz, foi como acender um interruptor e já teve a luz? Não, começou o processo de se formar e veio a luz. Quando você declara algo sobre a sua vida, quando você declara algo sobre você, começa o processo, e aquilo vai acontecer conforme você declarou. E aquilo vai acontecer conforme você declarou. Quanto tempo eu não sei, mas vai acontecer. Dizem que filho de peixe, peixinho é, não é? Então eu tenho que ter a fé do meu pai, porque o meu pai fala e acontece. Quando eu falo, acontece também. Eu tenho a fé do meu pai. Temos o mesmo espírito, porque ele me deu do seu espírito. 2 Coríntios 4,13 fala: eu creio, por isso eu falo. Romanos 10,10, com o coração, com a sua alma. Coração é o sentido da alma. Se crê para a justiça, justiça da fé. Não é justiça de que você faz tudo certinho, é a justiça da fé em Cristo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Salvação do inferno? Sim, mas é muito pequeno isso. Salvação é uma palavra muito grande. Salvação significa salvar do inferno e também significa salvar de doenças, salvar de perigos, salvar de problemas, salvar de circunstâncias, salvar tudo que te incomoda.
Então com o seu coração você crê na justiça, o meu coração está firmado, e quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte, a minha boca confessa a salvação, salvação por aquilo que eu estou vivendo, e que eu quero o inverso. Continua, Vini. Porque a nossa vida tem que ser assim, ó. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o seu Espírito. O que esse versículo quer dizer, irmãos? Ele quer dizer que você se torna aquilo que você contempla. Você lembra de Jacó? Jacó fez um acordo com seu genro, seu sogro. Se nascer ovelhinhas assim listadas é minha, se nascer a sua. Jacó colocou um monte de umas folhas lá, tudo riscado, e as ovelhas olhavam para aquelas folhinhas quando iam beber água, e depois que elas olhavam, elas teriam suas crias, e as crias eram tudo malhadas. Aí mudou o acordo. Não, agora se for malhar, só está malhado agora? Mudou o acordo, se for branquinho dá. Então Jacó colocou uma folha lisinha, as ovelhinhas lisinho. Aí ia ter os seus filhotinhos, tudo lisinho, tudo branquinho de uma única cor. Porque você se torna aquilo que você contempla. Então a nossa vida aqui não é olhar assim a vida do pastor, ou a vida do Jaime, ou seguir isto, ou seguir aquilo. E nem ficar pensando que uma pessoa fez mal para você ou não, porque isso é ruim. A nossa vida aqui é viver contemplando o Senhor Jesus. Quando eu olho para Ele, e eu vivo olhando para Ele, eu vejo o quanto Ele me ama, e o meu coração se enche de amor. Uma pessoa amada, ela ama os outros. Uma pessoa que se sente perdoada, ela perdoa os outros. Ela não está na moeda de troca, porque ela vive olhando para uma pessoa que a ama. Ela vive olhando para uma, sabe, irmãos, a sociedade, nossa sociedade, ela depende muito de contatos, de networks, para você se dar bem. Aí aquele ali é amigo do fulano, do ciclano, isso aqui, isso acontece conosco também. Mas a nossa vida não deve ser nos padrões da sociedade. Quando Abraão morreu, Deus apareceu a Isaac, e Deus falou assim para Isaac: não volta para o Egito, fica nessa terra, porque é essa terra que eu te darei. O que significa voltar para o Egito? Porque no Egito havia recursos naturais. Então Deus quis dizer assim: não volte para os recursos que tem lá, porque não é aqueles recursos que vão te abençoar. Fique aqui, porque aqui os recursos são sobrenaturais. Você vai receber aquilo que você não tem. Você vai receber o que não tem. Então Isaac cavava um poço e ele encontrava água. Mas se outra pessoa cavasse no mesmo lugar de Isaac, talvez não tivesse água, porque o recurso vem de Deus. E isso vem pela fé na justiça do Cordeiro. Então quando eu vivo, sabe, às vezes a pessoa faz mal para a gente pensa assim: eu não vou me esquecer dessa pessoa nunca. Errado. Para que levar essa pessoa com você o resto da vida? Besteira, ela já fez mal para você, esquece ela. Se ficar pensando em coisa ruim vai acontecer. Então comece a contemplar o amor que Deus tem por você. Comece a contemplar o quanto Jesus te ama, e você vai receber deste amor, receber em paz, receber em segurança, receber em gratidão, receber em bondade de Deus, porque você está olhando para quem é amável. Para quem é amável. Jesus é amável. Jesus nunca despreza uma pessoa. Jesus nunca despreza quem busca por Ele. Na palavra de Deus tem
uma mensagem assim, que o Senhor fala: buscar-me-eis e me encontrareis, quando você me buscar de todo o coração. Quando você buscar com vontade de que buscar mesmo, não por aparência dos outros, mas quando você buscar porque você o ama mesmo, você vai encontrá-lo, ele vai se manifestar a você. Ele não rejeita ninguém em nenhuma circunstância, e ele vai. Olha, quando acontece isso, nós olhando para Jesus, sabe o que acontece na nossa vida? Nós começamos a gerar frutos. Você começa a dar frutos, porque você olha para quem é todo amável, e aí o Espírito Santo opera em você, entende? Quando fala de obras, quando fala do homem, quando fala das coisas que é do homem, a Bíblia fala de obras, mas quando fala das coisas que é de Deus, ela fala de frutos. Então quando você contempla Jesus e o Espírito Santo cresce na sua vida, você começa a gerar frutos do Espírito, não seu. Você sente paz porque você sente segura, sente seguro. Você ama as pessoas mesmo que elas não gostem tanto de você. Você sente uma alegria mesmo quando não é momento tão oportuno para isso, porque o fruto é do Espírito. E você sabe, tem a confiança que o pastor te protege, que o pastor está com você. Mas não, Vini, e a santidade, irmãos? Olha, falamos de justiça, né? Justiça é um presente incondicional, ok? E agora entra a santidade nesse caminho. A santidade é algo das minhas escolhas. Tem pessoas que têm uma santidade maior e outra menor por conta daquilo que ela se dedica, é dela, o quanto que ela quer mais ou quer menos, certo? Só que santidade tem que entender o que é isso de verdade. A princípio você se separa mais para Deus, tá certo? Isso é fato. Mas existe uma santidade que eu pratico aos olhos dos homens, e existe a santidade que Deus vê. Porque Deus não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. Foi isso que Deus falou para os profetas Samuel. Passou todos os filhos de Jessé, e Deus falou para ele: vocês olham conforme a aparência, mas eu olho o coração. O mais improvável era Davi, que era o mais baixinho e o mais feio, e Deus escolheu ele porque viu o coração dele. Então o que significa quando eu quero dizer trabalhar na santidade? Vai, Vini? Apocalipse 2:2. Aqui Jesus está falando para a igreja de Éfeso, ok? Fala assim: eu sei as tuas obras, e o trabalho, e a tua paciência, perseverança. Jesus está falando para ele. Se você continuar lendo lá, eu sei que você rejeitou isso, rejeitou aquilo, né? Então, esses 3 itens, eu sei o quanto você, quais são as suas obras, né? Do seu processo de separação. Eu sei qual é o seu trabalho e a sua paciência. Quando a gente lê isso, cada um pode interpretar essas situações, cada um do seu jeito, certo? Porque obras, trabalho e paciência, perseverança pode ser de qualquer, cada um pode ter uma interpretação, mas a Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Então, mais um, Vini, o que significa obras, trabalho e paciência? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, Paulo escreveu assim, ó: lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, obra da sua fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança. É isto que significa: eu sei as tuas obras, o seu trabalho e a sua perseverança, as suas obras da sua fé, do trabalho do seu amor e da paciência da sua esperança. São essas 3 coisas que separam o homem para Deus, que santificam o homem cada vez mais, porque é isso que Deus espera. A obra da sua fé é em que você crê, como você crê. Só Deus sabe cada um.
ó, trabalho do seu amor, Deus está olhando quanto você é legítimo ao fazer algo por alguém, se tem interesse por trás, ou se você está amando aquela pessoa independente de troca. Porque se Deus nos dá independente de troca, nós devemos dar aos nossos irmãos independente de troca também. Porque nós somos filhos. E da paciência da sua esperança. Tem pessoas que esperam a volta de Jesus, mas talvez ela ache que é uma chatice. Sabe, às vezes, tem pessoas que pensam, a vida cristã é mais chata do que a vida social. Tem pessoas que podem pensar isso, porque lá se diverte, aqui não. Mas como pode ser isso? Jesus declarou assim, eu vim para vocês terem vida, e terem vida com abundância. Vida com abundância, como pode ser mais chato? Tem pessoas que pensam que estar na vida cristã é um sofrimento, ou é só dificuldade, mas Jesus declarou, no Evangelho de Mateus, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, eu não ponho peso sobre vocês. Como pode ser pior? Então, dessas três coisas nos santificam. Continua, Vini, fé, esperança e o amor. Aí, Jesus continua nas cartas aos Tessalonicenses, à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, o primeiro amor é quando eu perco a empolgação por Jesus. E eu começo a esfriar e me afastar, esfriar e me afastar. Jesus não falou para uma igreja que ela estava se afastando. A Bíblia fala assim, Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. João escreveu isso, Ele me amou primeiro, por isso eu o amo. Essa é a essência da nova aliança. Então quando Jesus disse para a igreja de Éfeso, eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, foi que aquela igreja esqueceu que Deus o amava incondicionalmente, e colocou o relacionamento com Deus no plano de troca. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que eu posso falar isso para vocês? Porque ele fala assim, ó, lembra de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. No versículo anterior, volta um aí, Vini, obras da vossa fé. O que é obras? Da vossa fé, não é o que você faz. Então quando Jesus disse, você deixaste o teu primeiro amor, é porque você se esqueceu, sabe? Quando você aceitou Jesus, alguém pregou, e o seu coração se encheu de amor, porque você se sentiu amado. E aí eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu me senti amado, Ele me amou, então eu me entrego. E com o passar do tempo, nós queremos tanto agradar a Deus, que sem perceber, tem uma mudança na nossa vida, que a gente fala assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, e eu começo a colocar um plano de troca com Deus, e parece que Deus me ama porque eu estou fazendo aquilo. Não, Deus te ama, em todas as circunstâncias da sua vida. Óbvio que se você fizer, quanto mais você faz, mais relacionamento você tem. Olha para a vida de Jesus. Quando Jesus exerceu o ministério dele aqui na terra, Jesus orava quase todas as noites e a noite inteira. E quase não dormia. Porque isso é relacionamento. Ele sabia que tinha a bênção de Deus sobre ele. Mas ele conversava com o Pai, para a construção da sua vida, do que fazer, que passo dar, para onde ir. Isso é relacionamento. Aqui nós estamos falando de que você não pode colocar o plano de Deus, do amor de Deus, numa base de troca. Isso é deixar o primeiro amor que Deus te deu. Eu estou falando isso para que cada um tenha confiança do que a obra que o Senhor está fazendo na sua vida, ela não para. O Senhor que começou uma obra na sua vida, não vai parar
até ser dia perfeito. Isaías escreve que a glória do justo, ela vai aumentando o seu brilho dia após dia, dia após dia, dia após dia, até ser dia perfeito. Deus vai construindo isso na sua vida. E é mais fácil para nós quando a nossa construção está feita sobre a justiça de Jesus. Eu recebo a justiça de Jesus. Porque de graça, e Deus me abençoa. Você lembra que Jesus falou assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, quando você tem a justiça, está firmado sobre ela, todas as coisas são acrescentadas na sua vida. Aqueles desejos mais pequenos ou mais grandes que estão na sua vida, eles vão se transformando numa realidade. Porque não é porque você merece, é porque Jesus está em você. Mais um, Vini. Mais um. Nós, Tessalonicenses 5:8, nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Irmãos, nessa jornada, do dia que você nasceu de novo até o dia que o Senhor vai te chamar, você é bombardeado por muitos pensamentos. Então a Bíblia fala, se revista do capacete da salvação. O capacete não salva, ele te protege. Nunca perca a esperança, nunca perca a sua fé, de que o Senhor é o teu Senhor em todas as circunstâncias. Isso te dá perspectiva de bons dias, de dias melhores, sempre estarão por vir na minha vida. E dia a dia as coisas na nossa vida vão melhorando, dia a dia. Deus não dá tudo de uma vez. É igual o sistema, o regime do maná. Deus não dá o maná para o mês inteiro, Deus dá o maná pro dia. E dia a dia vai melhorando, e dia a dia vai melhorando, e dia a dia vai melhorando. Você pega hoje e lembra dos últimos 5 anos, você vê quanto mudou. E parece que foi suave. Porque esta é a obra que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Mais um, Vini. E para encerrar, irmãos, eu queria deixar esse versículo para vocês. Eu sou o bom pastor. Não esqueça disso. Jesus é o bom pastor da sua vida. Te conhece, te ama de uma maneira sem restrição, porque Ele te fez. João 10:10, eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância, vida em abundância. Firme a sua fé na base da justiça de Cristo, vida em abundância vem sobre você. Vida, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que? Descanso para a sua alma. Tomai sobre vós o meu jugo, e você vai encontrar descanso. Como um jugo pode dar descanso, gente? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. No ministério de Jesus, você diz, eu tenho fome, e o Senhor Jesus fala, eu sei que você tem fome, então come. Eu tenho sede, eu sei que você tem sede, então beba. Eu tenho sono, eu sei que você tem sono, então durma. Porque o ministério de Jesus é suprir, é suprir, é suprir. Ele não veio condenar, Ele veio suprir aquilo que falta na sua vida, para que você tenha uma vida abundante. Nós somos imediatistas, queremos que tudo ocorra no minuto seguinte, mas não é assim. É uma construção, é uma edificação sobre a justiça. Eu gostaria, de tudo que foi falado nesta manhã, você não se esqueça de uma
situação. Jesus é a tua justiça. Você merece, você recebe, mesmo quando não merece. Olha para Ele, contempla a beleza dEle, contempla a bondade e a formosura dEle. Ele cuida de você. Sabe, eu fico imaginando os apóstolos. Pedro era afoito, Pedro era isso, era aquilo, e falava coisas. Eu fico imaginando um dia que estavam todos reunidos e Pedro fala uma besteira. Ixi, falei besteira. Aí eles olhavam todo para Jesus, porque o mestre estava lá. E eu acredito que Jesus reagia assim, com um sorriso para eles. Você não está condenado. Você não está condenado. Vinha um sorriso de salvação. Vinha um sorriso de salvação. Não tem condenação sobre a sua vida. Não tem condenação sobre a sua vida. O Deus que está lá no céu, que enviou o único Filho, esse Filho é tão amoroso. O mundo, irmãos, vai para o inferno por causa de um único pecado, como eu li agora no Evangelho de João. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está, porque não creu. Porque quem crê recebe o perdão de todos os pecados. Assim como Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Não foi porque Abraão fez, foi porque ele creu. Quando você crê, você recebe a justiça de graça. De graça. E todas as coisas cooperam para o seu bem, até o dia da volta dele, ou até o dia que ele te chamar. E somos luz. Eu gostaria que ficássemos em pé. Quero fazer uma oração com vocês.